apresentamos o Visão de CEO, o podcast que vai transformar o seu escritório contábil. Eu sou Ângelo Machado, CEO da Fábrica de Contabilidade, e aqui vamos explorar os segredos e estratégias para impulsionar o crescimento do seu negócio. Prepare-se para uma jornada inspiradora rumo ao topo do mercado contábil. Olá, empresário e profissional da contabilidade. Neste primeiro episódio eu estarei explorando algumas estratégias e trazendo dicas para destacar seus serviços contábeis e lhe ajudar a conquistar os seus clientes desde o primeiro dia. Bora começar então! Um aspecto que eu acho super relevante, pessoal, que eu estava pensando quando nós estávamos formando a jornada desta trilha de podcast, foram realmente os temas que fizessem super impacto na jornada de vocês. E o primeiro tema que eu quero trazer para vocês, até ele é meio provocativo, eu batizei ele de como demonstrar o seu diferencial desde o dia 1 da prestação de serviço. Esse é um aspecto realmente muito importante e faz total diferença na jornada de sustentação de uma carteira de clientes sadia para uma empresa de contabilidade. E quando a gente fala de conquistar o cliente, o primeiro aspecto que eu sempre gosto de trazer é da importância da gente entender as necessidades do cliente. É muito desgastante para o cliente, até mesmo para a sua empresa contábil, quando vocês passam a atender clientes de mercados em que vocês não dominam adequadamente as rotinas. Consequentemente, a gente pode perceber uma certa perda de qualidade na relação como um todo, sabe? Então, eu sempre coloco que a importância de um serviço contábil de alto impacto nasce de raízes fortes quando a gente realmente conhece a atividade do cliente. Isso me chama muito a atenção para a necessidade que eu percebo hoje no mercado de atuar como especialistas de nicho. Quanto mais especializado em alguns nichos você e a sua equipe for, mais qualidade técnica vocês vão conseguir aplicar do ponto de vista de processos e, ao mesmo tempo, pessoal, sem dúvida eu posso falar isso, vocês vão conseguir demonstrar um diferencial de autoridade para esse cliente, uma vez que tu vai estar respirando quase que todo dia o que acontece no mercado dele e, consequentemente, na empresa dele. Então, assim, se tornar um especialista de determinados nichos, com certeza vão fazer com que você tenha uma proximidade estratégica muito forte. E, naturalmente, pessoal, quando se trata de serviço, tá? Eu não estou aqui protegendo as demais áreas, termos uma empatia estrutural de relacionamento com o cliente é super relevante também. Então, olhar para o nosso time de atendimento e mapear se realmente as pessoas estão conseguindo fazer um atendimento empático, um atendimento eficiente, com clareza, sem sermos prolixos nas nossas explicações, trazendo assim orientação na linguagem que o cliente entende, sem dúvida vai assim fomentar ainda mais a percepção de valor e trazer o cliente para uma percepção de diferenciação. Então, olhar para dentro, olhar para essa jornada de entrega do produto vai fazer assim muita diferença, sem deixar de lado naturalmente o teu time. Não adianta você ser um super profissional, investir em você, frequentar eventos, fazer trabalhos assim de entrega super relevante para os seus clientes, mas a sua equipe, o seu back-office não está tendo a mesma atenção. Então, você como empresário contábil precisa olhar para as pessoas e preparar uma jornada de desenvolvimento que vai fazer com que realmente, no final das contas, se torne escalável, que é um assunto aí que a gente pode até tratar num outro episódio, pessoal. E um dos pontos que eu sempre trago aqui, e quando me falam sobre aspectos de avanço e diferencial, é a definição desse diferencial, né? Como é que a gente faz, então, para definir um diferencial importante numa jornada de construção de uma empresa contábil? O primeiro ponto que eu sempre chamo a atenção e gosto de destacar é vocês iniciarem com uma análise interna, né? De que forma a gente poderia fazer isso, né? Mapeando
naturalmente pontos fortes e pontos fracos do teu negócio, sabe? Olhando para dentro dele e fazendo uma análise crítica, muitas vezes sobre 4 quadrantes: pessoas, processos, tecnologia e mercado, né? Então, são 4 quadrantes que a gente gosta de colocar como assim, pilares para a construção de um diferencial. E olhando para esses 4 pilares, pessoal, que dão sustentação à diferenciação, inclusive, é bom chamar a atenção aqui que nós criamos uma jornada ou trilha de conhecimento bem bacana, onde a gente aprofunda um pouco mais esses assuntos. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais nesses pilares que vão te ajudar com a diferenciação competitiva e crescimento, entra aqui na descrição do vídeo, vai ter o link de acesso a esse conteúdo nas nossas redes sociais. E eu acredito que vai ser super importante. Inclusive, eu recomendo assistir esse vídeo com as pessoas chaves da sua empresa contábil, para que vocês possam, a partir do que eu estou entregando ali, fazerem algumas reflexões e testes de aplicabilidade no dia a dia de vocês. Então, olhar para esses pontos fortes, sobre esses pilares que eu acabei de comentar, e principalmente as fragilidades que ainda existem, vai ajudar vocês a materializar uma jornada de construção de entrega realmente diferenciada. Quando a gente consegue mapear principalmente os pontos fortes, e aí a gente tem que botar para fora. O que significa isso? É evidenciar para o mercado esses pontos fortes como realmente um diferencial competitivo. Se vocês são especialistas num determinado nicho de mercado, e isso realmente dá escala e dá segurança no que vocês estão entregando, será que a gente está realmente demonstrando isso de forma eficiente para o mercado? Ou a gente está sendo assim modesto, ou até mesmo não está prestando atenção adequada para esse diferencial? Se vocês olharem aí as principais empresas contábeis do Brasil, vocês vão ter excelentes exemplos de profissionais que conseguem colocar na sua lista de pontos fortes o diferencial de nicho que eles atuam. Tanto é que eles frequentam até os ambientes que esses clientes deles vão, né? Para que possam, então, assim, fazer com que a procura do cliente seja por entrega de autoridade e não só por preço, que é algo aí que prejudica muito o mercado de contabilidade. Avançando aqui no nosso bate-papo, pessoal, sobre diferenciação, e eu acredito que diferenciação ela só acontece se há alinhamento de expectativa. Eu gosto de frisar muito que existe o flerte, o namoro e o casamento, né? E cada uma dessas etapas da jornada da vida das pessoas precisa acontecer de forma eficiente, através de alinhamento de expectativas dos envolvidos. E quando a gente fala de relacionamento com o cliente que chega na nossa carteira, ter um momento muito especial voltado a esse alinhamento de expectativa é fundamental. Eu canso de ver empresas contábeis não prestando atenção para esse momento do alinhamento de expectativa, gerando aí dano e desconfortos enormes. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso desde metodologias complexas até rotinas mais assim enxutas e simplificadas. Vamos tratar aqui das metodologias e de formas de fazer isso de forma bem simples. Uma forma que eu sempre recomendo, principalmente os nossos clientes aqui da fábrica, é que monte um mapa de expectativa, que pode ser feito até numa planilha eletrônica ou numa ferramenta de gestão de tarefas como Trello, Monday ou outras que vocês conhecem aí no mercado, que existem diversas, e fazer uma lista por área das expectativas do cliente, alinhando ao motivo pelo qual ele entrou na empresa contábil de vocês. Por exemplo, vocês podem colocar expectativas da área contábil. E aí, nessa entrevista de onboarding do cliente, vocês vão até dizer, olha, esse momento agora do onboarding, ele está dedicado ao nosso alinhamento de expectativa, que vai nortear as entregas que a gente precisa fazer para você e identificar se realmente nós estamos na mesma página. Com relação aos aspectos contábeis, quais foram os principais motivos que fizeram com que você viesse para a nossa empresa contábil a partir do atendimento desse aspecto e quais são as suas necessidades em relação ao atendimento contábil? Olha que interessante, deixa o cliente falar. Alinhamento de expectativa é
90% o cliente falando e 10% vocês falando. Deixa ele colocar para fora. Vocês precisam anotar tudo que ele falar e resumir isso num alinhamento de expectativa daquele detalhe do produto de vocês. A mesma coisa vocês vão fazer para os assuntos da área fiscal, para os assuntos da área trabalhista, para assuntos societários, para assuntos de gestão financeira e por aí vai. Desta forma fica muito claro as dores dos clientes e como eles estão esperando que vocês façam as entregas de vocês. Só esse ponto de acrescentar esse item numa reunião de largada, de onboarding, como a gente costuma falar no meio, faz total diferença para o cliente. E ao mesmo tempo, pessoal, vocês vão nutrir a equipe de vocês com informações super relevantes das expectativas. Ou seja, o time de vocês que vai atuar junto contigo no atendimento a esse cliente vai poder entender exatamente o que aconteceu, por que ele foi para o escritório contábil de vocês e quais são as necessidades, sonhos e frustrações que ele quer superar com a equipe contábil de vocês. A gente materializa e profissionaliza. E isso é um tremendo diferencial. E vocês podem perceber que eu não botei R$1, né, em investimento nessa ação. Eu simplesmente estou fazendo uma conversa com o cliente, onde eu dou maior tempo de palavra para ele e materializo isso numa ferramenta super simples, onde a gente pode, inclusive, monitorar periodicamente se a gente está atendendo essas expectativas ou se a gente está frustrando isso em algum aspecto que possa comprometer a relação de trabalho. Então, prestem atenção nesse aspecto, que ele é um baita diferencial de jornada para vocês, tá bom? Isso é algo que eu, assim, não gosto de deixar passar. Então, prestem atenção nesse aspecto. Um outro detalhe, pessoal, que eu sempre trago, e eu acho que a gente tem que enfrentar, não tem mais espaço para a gente poder deixar escapar, é a utilização de tecnologias no mercado contábil. Eu acho que é aquela ojeriza que existia, ou aquela dificuldade que se encontrava, a gente tem que realmente superar, e não só prestar atenção em tecnologia, mas também em parceiros estratégicos para a tua jornada de negócio, como a própria fábrica de contabilidade. Por que eu digo isso, pessoal? Tá? Tecnologia e parceiros estratégicos. O mercado contábil, ele tem um enorme desafio, que é conviver com a burocracia que o Brasil apresenta à nossa frente, né? A gente percebe aí movimentações de reformas e mudanças, mas na prática a gente vê pouco impacto na burocracia, que rouba uma energia enorme das empresas contábeis, transformando muitas em verdadeiros cartórios, dependendo do nicho que ela atende, e fazendo com que a percepção de valor desapareça, porque o cliente acaba te enxergando como um mal necessário, ou como quem está ali só para cumprir, digamos, trabalhos assim burocráticos, e você deixa de ser investimento para ser considerado custo. Isso é muito triste. Então, com o passar do tempo, acontece até, eu percebo às vezes, dificuldade de fazer reajuste de honorários para clientes que têm esse tipo de relação com a empresa contábil. E desta forma, para que vocês se tornem sustentáveis e possam atuar além das fronteiras das cidades de vocês, cidades vizinhas, pensando a nível Brasil, tecnologia é fundamental. Então, mapear tecnologias, fazer benchmarking, entender como essas tecnologias podem trazer melhoria, inclusive, no dia a dia dos clientes de vocês. Ou seja, o simples fato de eu facilitar a comunicação de pedidos dos nossos clientes com a gente já faz uma tremenda diferença, né? Então, se eu mostrar para o cliente que eu tenho uma forma, uma plataforma, um aplicativo, ou uma ferramenta na qual a gente vai trocar dados com segurança, destacando, por exemplo, um diferencial de atenção à LGPD, sem dúvida vai fazer muita diferença na jornada de vocês. E, ao mesmo tempo, quando a gente pensa em diferencial estratégico de segurança de dados, nos municiarmos de parceiros estratégicos é fundamental hoje em dia. A fábrica de contabilidade, inclusive, ela nasceu dessa necessidade de ajudar as empresas contábeis a serem diferentes e poderem crescer. Então, você olhar para a sua operação e encontrar uma forma de otimizar as rotinas contábeis, otimizar as rotinas fiscais, trabalhistas e até paralegais, faz total diferença, porque toda vez que vocês desoneram o time de vocês interno de burocracia
e fazem com que eles se tornem mais relevantes para os clientes de vocês, com comunicações mais ágeis e assertivas, com certeza a percepção de valor muda e isso é um baita diferencial. Relações humanas, mas como é que eu vou desonerar o meu time para fazer relações humanas se eles têm ali prazo para fazer guias, prazo para fazer obrigações acessórias, não é mesmo? Então, prestem muita atenção em tecnologia e em parceiros estratégicos profissionais para desonerar a equipe de vocês. Diferencial é ganho de tempo, e ganho de tempo significa resultado no final das contas, tanto para o cliente de vocês, como para o negócio de vocês no final das contas, né? Isso é realmente algo super relevante, pessoal. E avançando nesse nosso tema aqui, e trazendo mais algumas provocações, e eu estou trazendo pontos que não são difíceis de serem realizados, são pontos que vão ser implantados de forma simples, porém com potencial de impacto muito grande. Eu gosto de falar muito do aspecto do relacionamento contínuo. Eu percebo muitas empresas se queixando que quando se aproximam das empresas contábeis, elas recebem promessas de amor eterno, né, pessoal? Que vão fazer, que vão resolver, que as coisas vão andar. E no passar do tempo, essa relação dá uma certa esfriada, dificultando a percepção de valor e jornada. É ruim para o cliente e é ruim até para a empresa contábil, né? Há uma desassociação entre esses dois lados. E aí eu acredito que vocês podem pensar muito em ter uma área dentro da empresa de vocês, ou um setor, enfim, como queiram chamar, que eu gosto de nominar de relacionamento e qualidade. Essa área de relacionamento e qualidade, ela não pode ser vista como uma área que está ali só para apagar incêndio, receber reclamação. Não é isso, pessoal. Ela está ali para ajudar vocês na construção de um relacionamento contínuo. O que significa isso? Vocês precisam, como empresários da contabilidade, e não só contadores, olharem para a carteira de clientes de vocês e através de uma jornada de construção, né, de relacionamento e qualidade, gerar uma forma de criar acompanhamento periódico desses clientes. O que significa isso, acompanhamento periódico? É simplesmente vocês criarem um cronograma, vamos dizer assim, um calendário, aonde você ou pessoas que possam ser, digamos assim, escolhidas para atuar nessa área, façam contato com esses clientes para entender se realmente a relação está funcionando dentro daquilo que se propõe, tanto do nosso lado, naturalmente, como empresa contábil, quanto do cliente. Às vezes o problema é lá no cliente também, e ele não está sabendo que tem problema interno, e acaba contaminando a relação de trabalho. Então, criar um relacionamento contínuo, entendendo se realmente as coisas estão acontecendo no tempo certo, e fazendo isso de forma proativa, gera um baita diferencial competitivo para a empresa de vocês, e, consequentemente, abre porta para um aspecto que, no meu ponto de vista, é super relevante para a diferenciação, que é a possibilidade de vocês poderem fazer pesquisas junto aos clientes. Ah, Ângelo, mas que tipo de pesquisa? Vocês podem fazer pesquisas básicas, desde pesquisa de satisfação, pesquisa de indicação para terceiros, pesquisa de aceitação de novos produtos, pesquisas que envolvem possibilidade de ver se eles têm interesse em adquirir outros produtos que vocês possam estar querendo comercializar no futuro. Então, a construção do relacionamento contínuo, proativo, acho que essa é uma palavra importante vocês terem na mesa, vai fazer um baita diferencial, uma vez que eu sempre digo, né, quem não é visto não é lembrado. Então, faz com que vocês apareçam na mesa e na boca das pessoas de forma eficiente, fazendo com que a percepção de estar prestando atenção, e vocês realmente estão, né, está acontecendo de maneira super eficiente, pessoal. Isso é algo realmente super relevante. É um aspecto que eu não abro mão nem aqui na fábrica de contabilidade, que a gente tem que ser exemplo aí para as empresas que a gente atende. E galera, a intenção desse nosso podcast é não ser uma pegada de bate-papo tão longo, é trazer provocação, trazer conteúdo direto, né, ao ponto para vocês. E antes de encerrar esse primeiro capítulo, eu quero fazer uma recapitulação rápida com vocês dos pontos que eu acho que são super importantes para que vocês reflitam e trabalhem para se tornarem diferentes do mercado. A gente não precisa fazer nada muito extraordinário para ser diferente, né? Acho que com poucos movimentos a gente já consegue realmente
ficar num lugar melhor na prateleira. E eu gosto então de destacar aqui, prestem atenção na percepção de conhecer o seu cliente, de definir os seus diferenciais competitivos a partir de nichos de mercado e metodologia de relacionamento, cumprir e medir as expectativas desde o dia 1 da chegada do cliente, utilizar sempre tecnologia ao seu favor, ser um constante inconformado com a tecnologia, trazer relacionamento com terceiros estratégicos para a produção dos seus produtos no final das contas, como a própria fábrica de contabilidade, que é o exemplo que eu gosto de trazer sempre aqui, né? Pensar de forma eficiente em relacionamento contínuo, olhando para uma área de qualidade de relacionamento, como eu acabei de falar, e pensar também na formação estratégica de depoimento e cases de sucesso. Cases de sucesso gera autoridade gera diferencial, e diferencial gera melhores honorários. Prestem atenção nisso e que com certeza vocês vão ter uma jornada empreendedora super gratificante, pessoal. E pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro podcast Visão do CEO, onde demonstramos de forma eficiente e muito direta como você pode criar um diferencial para os seus produtos contábeis. Espero que vocês tenham gostado dessas provocações e que o conteúdo tenha sido útil para a sua jornada empreendedora. E se você que está ouvindo esse episódio e ainda não seguiu o Fabricast, então está na hora de seguir, não é mesmo? Para não perder nenhum conteúdo relevante para a sua jornada empreendedora. Afinal, empresas contábeis faz o diferencial na nossa sociedade. Quero também deixar um convite para vocês que ainda não conhecem a Fábrica de Contabilidade, que venham bater um papo com a gente para saber como podemos contribuir com a jornada de profissionalização e acelerar a sua contabilidade digital. Porque, pessoal, números parados não fazem a história.